Olá, começa agora o nosso encontro semanal. No programa de hoje, te convidamos a acompanhar uma entrevista especial sobre a Quaresma. Você também confere o nosso giro semanal na Arquidiocese e no mundo. E vamos falar também sobre a Igreja e as novas tecnologias, onde apresentaremos iniciativas tecnológicas que auxiliam a evangelização. Assista agora a entrevista com o Padre Valdeir Neves, cerimoniário da Arquidiocese de Goiânia. Ele vai nos explicar sobre o tempo quaresmal. Durante o tempo litúrgico da Quaresma, os fiéis se preparam espiritualmente para viver mais profundamente a Semana Santa, que é a paixão, morte e ressurreição de Cristo, e assim crescer como filhos de Deus, imitando a Jesus. E está aqui comigo o Padre Valdeir Gomes Neves, que é administrador da quase paróquia Santa Teresa de Calcutá, Senador Canedo, vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, também Senador Canedo, e responsável pelo setor liturgia da Arquidiocese de Goiânia. Ele vai nos ajudar a esclarecer alguns fatos deste tempo quaresmal. Olá, Padre, sua bênção. Quero saber quando começa e quando termina a Quaresma. Deus abençoe, Fernanda. Muito obrigado pelo convite e a possibilidade de estar aqui com vocês. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e vai até a celebração da Ceia do Senhor na Quinta-feira Santa, Certo. excluída a celebração da Ceia do Senhor. Padre, e sobre a simbologia do número 40? Tem alguma relação? Sim, com certeza, Fernanda, inclusive muito vasta. Mas é importante valorizar nesse momento como a simbologia do número 40 está associada à penitência. Por exemplo, a purificação da criação com o dilúvio. Então, o dilúvio aconteceu durante 40 dias e 40 noites. No livro do Deuteronômio, como punição para um pecador, se aplicava 40 açoites. Jesus passa ele mesmo 40 dias no deserto, 40 dias e 40 noites no deserto. O povo de Israel passa 40 anos no deserto. O número 40 está associado de um modo especial à penitência e à purificação. Padre, quando a gente vai à igreja para missa, ou seja, para fazer um momento de oração, a gente percebe alguma mudança, né? Altera alguma coisa na liturgia? Sim, Fernanda, altera sim. Por exemplo, tem uma palavrinha que nós guardamos, que é aquela da proclamação do Evangelho, que nós guardamos até a Páscoa, em que na vigília da Páscoa nós cantamos solenemente na proclamação do Evangelho. Também durante esse período nós não cantamos o Glória. Os paramentos litúrgicos, o sacerdote muda a cor, parece que tem um momento que tem, além do roxo, tem o róseo também. Exatamente. E as flores em cima do altar. Excelente, Fernanda. Esse período nós não ornamentamos a igreja. A ornamentação é só durante a liturgia da missa, ou entra dentro da igreja, não pode ter flor, não pode ter ornamento? Assim, como que... Não é bom que tenha ornamentação, que tenha as flores, né? E algumas das nossas comunidades se colocam uma florzinha discreta, roxa, que é a cor própria do templo. Mas o ideal é que não haja flores. Por quê? Porque as flores sempre remetem à vida. Esse é o momento de nós nos voltarmos para a realidade da morte que o pecado traz e que trouxe o sofrimento para nosso Senhor. Algumas comunidades têm o costume de valorizar de um modo especial a cruz, algumas comunidades preparam galhos secos, uma coroa de espinhos. Coroas de espinhos, exatamente, os instrumentos da flagelação do Senhor, algumas coisas que representam justamente para fazer com que a comunidade, ali nos momentos celebrativos da liturgia, vá mergulhando nesse mistério. E as imagens dos santos? Sim. Geralmente fica, desculpa, padre, mas geralmente elas ficam cobertas por um pano. Sim. Necessariamente tem que ser roxo. E por que cobrem-se as imagens? Sim. O gesto, Fernanda, de cobrir as imagens é um gesto antigo.
Existe para nós ainda hoje, porque isso ficou muito forte, muito marcado, e é inclusive um recurso aí na compreensão para ajudar a comunidade a mergulhar no mistério, existe a possibilidade de nós cobrirmos as imagens. Então, na quinta semana da Quaresma, nas orientações do próprio missal romano, é o momento que se indica a cobertura das imagens para as comunidades que têm o hábito de fazê-lo. A razão disso, né? Alguns indicam a razão, se valoriza muito a razão piedosa, que é, já que nós estamos num período de penitência, e aí na quinta semana já nos aproximando para celebrar os mistérios da paixão e ressurreição do Senhor, nós também fazemos a penitência dos olhos. Então cobrimos a imagem dos santos. Esta é a razão piedosa, mas existe uma razão teológica profunda, e essa que eu gostaria de valorizar. Os santos são os raios do esplendor da santidade de Deus, da glória de Deus. Os santos, eles são cobertos para indicar. Nós estamos passando por esse momento Não há de glória luto, agora, né? não é a glória agora, mas justamente para desvelar. De tal modo que talvez o mais importante não seja nem cobrir a imagem do santo, mas descobrir a imagem dos santos na vigília da Páscoa. Porque o Senhor ressuscitou e trouxe vida nova, que os santos refletiram, que os santos resplandeceram vivendo entre nós. Muito bem. E dentro desse contexto, né, de resplandecer, de ser luz, o Papa Francisco fala um pouco das obras de misericórdia também, nesse tempo quaresmal. Como Muito que bem. a gente aplica, em que contexto isso é aplicado de forma prática? Excelente pergunta. E sobretudo porque a senhora mesmo disse que o Papa Francisco tem valorizado muito as obras de misericórdia. As obras de misericórdia são 14. São 7 obras de misericórdia corporais e 7 obras de misericórdia espirituais. Então eu peço licença Propolinha, né? a cola para eu poder dizer para vocês. Então, sobre as obras de misericórdia corporais, Fernanda. A primeira delas é dar de comer a quem tem fome. Depois, dar de beber a quem tem sede. Dar roupa aos peregrinos. Vestir os nus. Visitar os enfermos. Visitar os presos e enterrar os mortos. Boa parte dessas obras de misericórdia aí já estão expressas pelo próprio Senhor. Existem as obras de misericórdia espirituais, que são ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, que essa obra de misericórdia espiritual também é conhecida como suportar os molestos. Quem tira a gente do sério, viu, Fernanda? A senhora pratique, viu? E rezar a Deus pelos irmãos, pelos vivos e pelos mortos. Então essas são as obras de misericórdia espirituais. Sobre elas, eu gostaria de fazer um comentário ressaltando esta obra de misericórdia de perdoar as injúrias. Santo Agostinho, Fernanda, em uma homilia sua para a quarta-feira de cinzas, uma homilia para esse tempo quaresmal, ele fala da esmola, da caridade. E ele diz ele fala de 2 formas de caridade. Ele fala da caridade material, em que, por exemplo, eu dou de comer para alguém que tem fome de pão. Eu dou de comer para alguém que passa fome. Mas é curioso e muito bonito que Santo Agostinho fala de uma esmola que nós poderíamos chamar de esmola espiritual, que é a esmola do perdão. É uma grande obra de caridade o perdão, e Santo Agostinho diz, ninguém, para esta obra de caridade, ninguém é tão pobre que não possa oferecer. Porque talvez materialmente eu seja muito pobre e não possa fazer muito pelos irmãos. Mas eu posso sempre oferecer a esmola, a caridade do perdão. Nós precisamos entender, minha gente, e o Padre diz isso a vocês como irmão, de vocês e como pastor,
que aqueles que nos ofendem, nos machucam, não são nossos inimigos, Fernanda. Aqueles que nos machucam são irmãos nossos carentes, mendigos de amor. Esta é a forma nossa, católica, cristã católica, de viver o exercício espiritual da caridade nessa modalidade espiritual ou moral, que é do perdão, que Santo Agostinho chama a nossa atenção. Até porque eu sou mendigo desse amor tanto quanto qualquer um que me ofende e cobre esse amor de mim de uma maneira não amorosa, agressiva ou violenta. Agora vamos acompanhar os acontecimentos e iniciativas que aconteceram nesta semana, em nossa arquidiocese e também no mundo. Acontece no dia 18 de março, na Cidade da Comunhão, das 8h30 até as 11h30 da manhã, o encontro em preparação para a Semana Santa. A inscrição deve ser feita pelo link que aparece na tela. O valor de R$15 deve ser pago na secretaria da sua paróquia. No último sábado aconteceu o segundo encontro da Léxio Divina na Matriz de Campinas, no Vicariato Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, com a orientação do Padre Luiz Henrique Brandão. Os jovens meditaram o Evangelho da Transfiguração do Senhor. Muitos também aproveitaram para realizar a sua confissão sacramental. E vale ressaltar que a Léxio Divina aconteceu em cada vicariato, seguindo a nova orientação do nosso arcebispo. Aconteceu nesta semana, de 6 a 10 de março, o primeiro CONCER, Conselho Episcopal Regional da CNBB Centro-Oeste 2023. 3 temas foram pauta no encontro. O primeiro, a orientação pastoral para o uso das redes sociais. O segundo, a carta Laudato Si, e o filme documentário A Carta, que explora a mensagem do Papa Francisco sobre o cuidado com a casa comum. E o terceiro tema foi sobre as novas comunidades. O Papa Francisco renovou o Conselho de Cardeais, o chamado C9, que o auxilia na reforma da Cúria Romana, após o mandato anterior ter expirado. O cardeal brasileiro Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, na Bahia, foi confirmado entre os purpurados que vão compor o conselho. Em entrevista, o cardeal agradeceu profundamente ao Papa Francisco pela oportunidade de prestar mais um serviço à Igreja. Na última semana, do dia 6 a 10 de março, Dom João Justino participou em Brasília da Assembleia Regional do Cone Sul da etapa continental do Sínodo sobre a sinodalidade. Cerca de 186 representantes da Igreja Católica da Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Brasil participaram do encontro. Na audiência geral da última quarta-feira, 8 de março, o Papa Francisco enviou uma mensagem especial para o Dia Internacional das Mulheres. Nella giornata internazionale della donna penso a tutte le donne. Le ringrazio per l'impegno a costruire una società più umana mediante la loro capacità di cogliere la realtà con sguardo creativo e cuore tenero. Questo è un privilegio solo delle donne. Una benedizione particolare per tutte le donne presenti in piazza. Un applauso alle donne. Se lo meritano. Rezemos pelos aniversariantes desta semana. No dia 12 de março é aniversário de nascimento do Padre Wesley Soares de Araújo. No dia 13, Padre Antônio Carlos de Oliveira comemora seu aniversário de nascimento. E também no dia 13, comemoramos 10 anos de eleição do Papa Francisco. Dia 15 de março, aniversário de nascimento do Padre José William Barbosa Costa. E no dia 17, é aniversário do Frei Daniel Soares Galdino da Silva. Parabéns para todos os aniversariantes da semana. E também para você aí de casa que comemora mais um ano de vida. Desejamos felicidades e que a paz de Cristo esteja sempre com você. No próximo bloco, você acompanha uma matéria especial sobre a tecnologia dentro da igreja. E você ainda assiste uma entrevista com o Padre Sérgio Ricardo Rezende, vigário episcopal do Vicariato Nossa Senhora da Piedade. Não sai daí, a gente volta já já. Ao longo dos anos, passamos por evoluções.
As coisas foram sendo aperfeiçoadas e começamos a notar mudanças significativas, na maneira, por exemplo, de registrar um momento ou até mesmo no encurtamento de distâncias. Hoje somos capazes de nos comunicar com todo mundo em questão de segundos. Uma parte importante que queremos destacar nesse momento são as inovações tecnológicas. Essa relação que estabelecemos com as novas tecnologias nos possibilita propagar com maior amplitude e velocidade uma variedade de conteúdos. Somos comunicadores por excelência, por isso comunicar por meio da palavra, gestos, das atitudes e utilizando as mais modernas tecnologias torna o comunicador um mensageiro do amor de Deus a todas as pessoas indistintamente. Isso é o que nos diz o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. O coordenador-geral da Pastoral da Comunicação a nível nacional, Marcos Túlios, nos fala sobre essa relação entre a igreja e a tecnologia. Sobre a presença da igreja nos ambientes digitais e a utilização das novas tecnologias, é extremamente louvável e a própria igreja recomenda que isso aconteça. Tanto o Papa Bento XVI, que das 8 mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, no seu pontificado, dedicou 5 para a cultura digital, e também agora no pontificado do Papa Francisco, que trouxe várias mensagens e outros pronunciamentos, nós percebemos a importância de estar nesses ambientes e de se valer dessas tecnologias. É importante a gente considerar que elas não devem e não podem instrumentalizar o processo de comunicação, ou seja, mais do que uma utilização, precisamos pensar nos processos de comunicação e não devem, não podem criar uma realidade paralela. O Papa Francisco diz que nós precisamos comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. Então, é pensar no ambiente digital, mediado por novas tecnologias, como uma potencialidade para a evangelização, para explorar novos areópagos e perceber ali a humanidade presente. Há estradas digitais, diz o Papa Francisco na primeira mensagem do seu pontificado, repletas de humanidade. Então é extremamente louvável que nós possamos nos valer das tecnologias, das ferramentas e estar presente no ambiente digital enquanto igreja, como presença para exercer verdadeiramente uma pastoral, para estar próximo das pessoas, para escutar os seus anseios e para buscar oferecer respostas e alternativas para este mundo que às vezes nos coloca tantas situações conflitantes. Uma iniciativa importante que demonstra essa relação entre igreja e tecnologia é o aplicativo da visita domiciliar da Pastoral da Criança. Ele tem como objetivo auxiliar as famílias no cuidado com seus filhos sobre temas da saúde. No aplicativo você encontra dicas sobre alimentação, receitas saudáveis, orientações sobre gestação e cada fase da vida da criança. O nosso agente, o líder da Pastoral da Criança, ele fala, olha, o mundo está ficando complexo e eu quero uma capacitação mais curta. E quando a gente foi entregar o aplicativo para a mãe olhando assim, mas tem sobre isso, por que vocês não põem sobre aquilo? E a gente, puxa, aqui está o pulo do gato. Porque o nosso agente de pastoral, você tem um tempo para capacitar. A mãe, no caso da Pastoral da Criança, 6 anos e 9 meses. Porque é o tempo da gestação até a criança completar 6 anos. A criança tem 1 mês, ela estuda 1 mês. Para que ela vai estudar a criança de 5 anos? Daqui 5 anos mudou vacina, mudou a escola, mudou muita coisa. Então o que a gente percebeu? Que o grande papel nosso como sociedade, especialmente com a igreja, se a gente quer que as pessoas sejam protagonistas, seja aquilo que o Papa pediu, num desses dias do pobre, que falou que o pobre tem que ser colocado em condições de quem pode dar. Porque quando ele tem, sabe muito como partilhar. E às vezes a gente se contenta em manter no limiar da sobrevivência recebendo uma cestazinha básica, ou o mínimo necessário. E o que a gente percebe com o Pastoral da Criança? As mães têm um grande potencial, elas querem fazer o certo, só que elas precisam ter acesso à informação. Se você baixar, por exemplo, o nosso aplicativo, na Play Store, escrever o Pastoral da Criança, tem um correio que entra em contato. A gente fala aqui é o Paulinho, que você pode conversar, tirar as dúvidas. Hoje são 9 Paulinhos, porque o Paulinho só já não deu conta, e que a gente faz essa aproximação. E, por exemplo, se você é alguém que gosta de partilhar o conhecimento,
a gente liga, o pessoal baixou, começou a fazer uma capacitação, respondeu uma pergunta, por GPS a gente liga com o capacitador mais próximo, que se coloca à disposição de tirar dúvidas e fazer também os encontros presenciais, que são muito importantes. Em nossa igreja particular de Goiânia, temos alguns exemplos do uso da tecnologia para a propagação da fé. Por exemplo, a rádio web, sites das nossas paróquias e até mesmo o uso das redes sociais. A paróquia Nossa Senhora da Assunção, com o intuito de ajudar os fiéis na jornada da Quaresma, desenvolveu o aplicativo CrossFé. Então o aplicativo foi muito engraçado, né? Eu estava fazendo CrossFit e conversando com uma pessoa no jantar, ela falou assim, gente, a gente precisava aumentar a nossa fé. Eu falei assim, por que não juntar o CrossFit e fé? Porque a gente não montar alguma coisa, um aplicativo que pudesse levar um itinerário espiritual. E o itinerário espiritual seria justamente isso, fazer uma experiência de oração, tanto pela manhã, quanto pela tarde, quanto pela noite. Só que no CrossFit a gente tem desafios. Em cada classe do CrossFit você tem um desafio, e além disso ainda tem um desafio da semana. Então, o aplicativo ele surgiu disso, do itinerário de fé, para que as pessoas pudessem ter momentos concretos de oração, momentos de parada. Então, o aplicativo ele traz uma oração da manhã, ele traz uma oração da tarde e ele traz uma oração da noite. E todos os dias a pessoa ela tem um desafio. O desafio do dia é sempre voltado para si. E o desafio da semana é uma saída de si. Porque essa é a proposta da Quaresma, né? Um processo de conversão e de mudança. Aí surgiu o CrossFé. Às vezes as pessoas elas confundem um pouco também as coisas. Eu participar só da missa online, tá bom? Eu não preciso ir lá na comunidade. Padre, tem jeito de me atender uma confissão, né, online. A gente não pode atender confissão online, né? E aí você vai percebendo que esses desafios ainda eles são fortes. Mas um dos grandes desafios que eu acho é que a gente precisa, todos nós que somos influenciadores, comunicadores, temos que falar a linguagem da igreja. Não é a minha linguagem, não é o que eu penso, não é a minha vontade, não é aquilo que eu quero. Claro que cada um de nós tem uma característica, a gente pode colocar um pouco dessa característica, mas a mensagem não é minha. A mensagem é da igreja, a mensagem é de Jesus Cristo, a mensagem é do Evangelho. Se fugiu disso, perdeu o sentido, porque senão você faz confusão na cabeça das pessoas. Padre, bem-vindo ao nosso encontro semanal. Queria saber do senhor como o senhor viu esse chamado da Igreja de Goiânia para assumir o vicariato da Senhora da Piedade. Bom, um grande desafio foi proposto a mim de cuidar de um grupo da porção da Arquidiocese de Goiânia, esparramadas em 7 cidades. Eu achei, né, um compromisso grande, embora não são muitas paróquias, mas a geografia e a distância entre nós é grande, né? De uma paróquia a outra dá quase 100 quilômetros de distância. Então esse foi o primeiro questionamento, né? Vou ter que andar muito, gastar muita gasolina. Mas o povo de Deus precisa, né, dessa motivação nossa e vamos junto. O bispo novo, com propostas novas, então esse que me motivou. Assim, o senhor já tem alguns anos de sacerdócio. Como foi essa caminhada do senhor no seu ministério até chegar a mais essa missão na nossa arquidiocese? Bom, esse papel, melhor, esse título, não vai acrescentar muita coisa do que eu já vinha fazendo. Eu sou mais de bastidores, não sou muito de ficar à frente. Né? Então eu faço muitas coisas que não preciso me mostrar, me apresentar, porque na miudez é que a gente vai resolvendo isso, vai fazendo essas coisas, entendeu? Mas é importante, né, para poder mostrar que um trabalho está sendo feito, está sendo reconhecido e um chamado, né, é um chamado dito com o coração, com sim, bem forte. Muito obrigado por disponibilizar um tempinho do senhor para o nosso programa e sucesso na sua missão. Bom, eu acordo plenamente com o que você falou, o sucesso da missão vai depender de muita caminhada, de muita correria, mas o povo de Deus merece, né? Nós estamos aí para isso, evangelizar e correr atrás. Nesta semana queremos indicar o livro A Volta do Filho Pródigo. Neste livro, Noam compartilha a meditação profundamente pessoal e ressonante que o levou a descobrir o lugar interior onde Deus escolheu fazer morada. O nosso encontro semanal vai ficando por aqui, mas continue conectado com a gente pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia.
nas nossas redes e também pelo nosso site, você fica sabendo dos eventos e também acompanha a vida pastoral do nosso arcebispo. A gente te vê na próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau. Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração.